Nesta manhã de sábado, dia 14 de fevereiro, uma tragédia política acabou de acontecer na trajetória de Alexandre de Moraes. E fica até o final, porque eu vou te mostrar exatamente como um escândalo milionário pode estar destruindo a carreira de uma das figuras mais poderosas do país e abrindo caminho para uma reviravolta completa em 2026. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e porque ao longo de toda esta semana eu venho comentando aqui dia após dia que Moraes estava sendo pressionado por todos os lados. Pressão política crescente, pressão institucional pesada, pressão popular massiva. E eu venho alertando. Chegaria inevitavelmente a hora de ele responder pelo que milhões de brasileiros entendem como perseguição política sistemática e uso de poder completamente fora do eixo constitucional. Pois é, agora o cerco fechou, e fechou de vez. E eu vou te explicar com firmeza, sem medo nenhum de dizer o que está acontecendo, mas com responsabilidade jornalística total. Não é tragédia no sentido pessoal ou familiar. É a tragédia política, institucional, de credibilidade pública. Aquelas tragédias que destroem carreiras inteiras, isolam aliados históricos e abrem caminho para consequências institucionais pesadíssimas. E o nome do terremoto nesta manhã é um só: Banco Master. O que começou como um caso bancário e regulatório comum, virou uma crise política que encosta no topo absoluto do poder, provoca reação interna dentro do próprio STF, mobiliza a CPI do crime organizado e entra no coração absoluto do debate que vai dominar 2026. Liberdade, limites constitucionais, perseguição política e Estado de Direito. E atenção máxima ao primeiro dado de impacto bomba. Reportagens jornalísticas apontam que o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, assinou contrato milionário com o Banco Master. Um contrato divulgado publicamente como sendo de 129 milhões de reais, com previsão de remuneração mensal elevadíssima, e que teria sido interrompido formalmente após a liquidação extrajudicial do banco pelo Banco Central. Isso por si só é combustível suficiente para um incêndio institucional gigantesco. Porque quando um escândalo financeiro de valores estratosféricos encosta diretamente na família de uma figura central do Supremo Tribunal Federal, não existe controle de dano simples. Não existe nota oficial que apague a impressão pública devastadora. E o país inteiro começa a fazer a pergunta que apavora Brasília. Quem julga os julgadores quando a credibilidade institucional entra em colapso total? Agora eu vou abrir um parêntese rápido e necessário, porque eu sei exatamente como isso vai ser usado e distorcido. Ninguém está condenando ninguém previamente aqui nesta manhã. O que existe concretamente é notícia, investigação em andamento, pressão política organizada e movimentos formais no Congresso Nacional. Mas existe também uma realidade política inegável. Quando a confiança pública quebra, a queda institucional vira possibilidade real e concreta. E o que está acontecendo neste exato momento, sim, é que a carreira de Alexandre de Moraes, construída publicamente como símbolo máximo da linha dura institucional contra a direita conservadora, está entrando em uma fase que pode ser definida em uma palavra: desgaste irreversível. E você vai entender exatamente por que agora. Ainda neste sábado, o que mais chama a atenção nos bastidores políticos de Brasília é como o caso Banco Master virou uma frente de guerra institucional que atravessa literalmente tudo: STF, Senado Federal, imprensa nacional e o debate internacional sobre censura, poder e limites do Estado democrático. Nos últimos dias, a Polícia Federal produziu relatórios técnicos que viraram foco de repercussão política massiva, e esse material acabou gerando um movimento que sacudiu o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli decidiu deixar formalmente a relatoria da investigação ligada ao Banco Master, após menções diretas a ele em dados extraídos do celular apreendido do controlador do banco, Daniel Vorcaro, e o STF imediatamente emitiu nota pública de apoio a Toffoli. Repare na gravidade institucional absurda disso. Quando um ministro do Supremo sai de uma relatoria sob pressão pública e política, o sistema inteiro sente o tremor. E a redistribuição formal do caso, segundo o noticiário oficial, foi feita para o ministro André Mendonça, o que imediatamente muda o clima político e amplia a sensação generalizada de que o assunto não vai mais ficar numa gaveta fechada e esquecida. Você está entendendo o tamanho do recado político? O caso atravessou o Supremo Tribunal Federal. E quando atravessa o Supremo, o país inteiro entra em modo de crise institucional. Agora eu volto ao ponto central que coloca Alexandre de Moraes na linha de fogo direto, porque a pressão não está só na imprensa e nas redes sociais. Ela está formalizada também no Congresso Nacional. Matérias jornalísticas indicam que a CPI do crime organizado colocou oficialmente na pauta de votação requerimentos envolvendo convites e convocações, incluindo nominalmente Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Viviane Barsi de Moraes, com referência direta e explícita ao contrato milionário do Banco Master. Isso não é opinião, isso não é especulação. Isso é movimento institucional formal e documentado. E aqui nasce a tragédia política que eu anunciei na abertura. Quando um ministro do STF que se comporta publicamente como incontestável e intocável passa a ser tratado como alvo formal de CPI, requerimentos oficiais, suspeitas públicas e escrutínio político pesado, o poder dele entra em erosão acelerada. E erosão de poder em Brasília costuma ter um destino historicamente previsível: isolamento político. Agora, por que isso explode justamente com Alexandre de Moraes?
Porque Moraes virou nos últimos anos o rosto mais visível e simbólico de uma ofensiva jurídica e política contra a direita conservadora brasileira. E para muita gente, e eu sei que você que acompanha este canal sente isso na pele, o que se viu foi um conjunto de ações que ferem princípios básicos e fundamentais. 1. Inquéritos elásticos e permanentes que, na percepção fundamentada de críticos jurídicos, viraram instrumento político de perseguição. 2. Medidas extremamente duras em redes sociais e meios de comunicação, com bloqueios administrativos, ordens monocráticas e sanções milionárias que colocaram a liberdade de expressão no centro absoluto do conflito institucional. 3. Condução do pós-2022 e do 8 de janeiro, com um padrão de punição que, para grande parte do país, ultrapassou proporcionalidade jurídica e levantou dúvidas sérias sobre devido processo legal. 4. Mistura perigosíssima entre investigação, acusação e julgamento, gerando a sensação pública de um poder concentrado sem freio constitucional. E aqui eu preciso ser cristalino e responsável. Vandalismo e crime não se defendem. Isso é ponto fechado e inegociável. O debate que importa e que virou o combustível da reação nacional é o limite constitucional. O Brasil tem Constituição Federal, tem garantias fundamentais, tem devido processo legal, tem ampla defesa. E quando parte significativa do país entende que essas travas constitucionais foram dobradas e violadas para atingir um lado político específico, o resultado é inevitável. O conflito institucional sobe e a conta chega. E agora entra a parte que muita gente quer ouvir e que eu vou colocar com rigor jornalístico. Há apuração em andamento, reportagens investigativas e pressão política massiva com base em suspeitas e elementos de investigação. E isso está gerando uma ofensiva institucional via CPI, pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático e convites para depoimentos formais. O que não dá para fazer, e eu não vou fazer, é declarar como fato consumado algo que ainda depende de prova técnica e conclusão oficial. Mas eu vou afirmar o que é politicamente óbvio e inegável. Se vier comprovação oficial de irregularidade grave, o impacto político é absolutamente devastador. E aí sim Alexandre de Moraes pode perder tudo no sentido político e institucional. Prestígio público, força decisória, sustentação de aliados e capacidade de conduzir as grandes narrativas do país. E é exatamente aí que mora o efeito dominó institucional. Porque se Moraes enfraquece politicamente, se a credibilidade da linha dura desmorona publicamente, o ambiente político muda radicalmente para 3 pautas que a direita conservadora acompanha com atenção máxima. Primeiro, avanço de medidas legislativas para impor limites concretos ao poder judiciário. Segundo, a pauta da anistia relacionada ao pós-8 de janeiro. Terceiro, o impacto eleitoral direto e devastador em 2026. E eu quero que você preste atenção máxima no timing político disso tudo. O noticiário mostra que a CPI do crime organizado discute requerimentos e que há movimentação política intensa em torno do caso. No STF houve recuo de relatoria e redistribuição formal. E no debate público cresce exponencialmente a tese de que o país precisa urgentemente de freios institucionais. Isso acelera o relógio político, porque o Congresso Nacional só corre quando sente que o outro lado está vulnerável. E nesta manhã é exatamente isso que se sente em Brasília: vulnerabilidade institucional. Agora vamos falar do efeito Lula nessa história, porque o presidente Lula aparece nessa crise por gravidade política. Reportagens apontam que o escândalo Banco Master também cria embaraços políticos e pressões no ambiente do Palácio do Planalto, com necessidade urgente de descolamento público e controle da narrativa midiática. E a leitura política é simples e direta. Lula perde força quando o eixo STF forte perde credibilidade pública. É como se o governo ficasse sem uma das colunas simbólicas centrais da sua sustentação institucional. E aí surgem 2 problemas políticos graves. O governo entra em defensiva permanente e a direita conservadora ganha fôlego e espaço. E é aqui que entra a frase política que se repete em Brasília: o mundo dá voltas. Mas em Brasília isso tem nome técnico: correlação de forças. Quem bate o martelo judicial hoje pode acabar sendo julgado politicamente amanhã. E quando esse amanhã começa a se desenhar publicamente, a ansiedade toma conta do poder. E agora eu vou trazer o elemento internacional, porque ele contribui para a história. Nos últimos tempos, o debate global sobre liberdade de expressão, plataformas digitais e poder de Estado ganhou peso institucional, especialmente nos Estados Unidos. E quando figuras e movimentos ligados ao universo conservador americano levantam a bandeira de combate à censura e abuso de autoridade, isso pressiona a narrativa brasileira por fora, dando munição política a um debate que já estava incendiado aqui dentro. Eu não estou dizendo que Trump mandou alguma coisa diretamente. Estou dizendo algo muito mais realista. O clima internacional influencia diretamente o clima interno, principalmente quando envolve redes sociais, soberania digital e direitos fundamentais. E ainda neste sábado você também vê atores políticos brasileiros usando esse ambiente para ampliar a pressão. Deputados como Nicolas Ferreira, por exemplo, têm se manifestado com força sobre o caso e sobre a necessidade de investigação e CPMI, alimentando a pauta no campo da direita conservadora. Agora eu vou amarrar tudo com clareza. A tragédia na carreira de Alexandre de Moraes acontece por 3 motivos políticos. E eu quero que você guarde isso.
1. O caso deixa de ser polêmica e vira instituição. CPI, requerimentos, pressão formal. 2. O caso deixa de ser distante e encosta no entorno familiar, por meio de um contrato de valores gigantescos divulgado pela imprensa. 3. O caso coincide com um momento em que a sociedade já está sensibilizada por anos de conflito institucional, censura percebida, endurecimento judicial e decisões que dividiram o país. E quando esses 3 fatores se somam politicamente, o resultado é um só: desgaste que vira risco institucional real. Daqui para frente, o que Brasília vai observar ao longo das próximas horas e dos próximos dias é se a CPI avança com quebras de sigilo e convocações formais, se o STF tenta conter o dano com notas públicas e gestos internos, como já fez ao apoiar Toffoli, e se esse ambiente fortalece o caminho político para pautas como anistia e limites ao judiciário mirando 2026. E aí vem a pergunta central: o que isso muda para Jair Bolsonaro? Eu vou ser firme sem vender fantasia. Nada solta ninguém por roteiro de YouTube. O que muda na política real é a janela de oportunidade. Se o país consolidar, por fatos e por investigação, a percepção de que houve abuso e perseguição política, o debate sobre anistia, revisão de punições e até cenário eleitoral ganha velocidade, e isso mexe diretamente com 2026. Agora eu volto ao que eu prometi na abertura. Por que eu disse que podemos afirmar que uma tragédia aconteceu? Porque nesta manhã, Alexandre de Moraes não está apenas sendo criticado, ele está sendo encurralado politicamente por um caso que mexe com dinheiro, poder, CPI e credibilidade. Exatamente os 4 elementos que juntos derrubam qualquer figura pública. E quando alguém se acostuma a julgar todo mundo, mas passa a ser julgado pela opinião pública e pelos movimentos políticos, a sensação muda, o campo muda, o jogo muda completamente. E é por isso que eu encerro este vídeo com a pergunta que vai dividir o Brasil. Você acredita que o caso Banco Master pode ser o começo do fim do poder de Alexandre de Moraes, abrindo caminho para a anistia e uma reviravolta completa em 2026? Ou você acha que o sistema ainda vai conseguir blindar tudo mais uma vez? Escreve aqui nos comentários com clareza. O cerco fechou de verdade, ou vão apagar esse incêndio também? Deixa o like, compartilha este vídeo e se inscreve no canal. Aqui é Pátria Sem Filtro. Informação sem filtro, sem medo e sem submissão.